realizar o desfraude? Eu sou Carla Liane, fonoaudióloga e coach de mães, e hoje trouxe a terapeuta ocupacional Valesca Dónia para tirar essa dúvida para você. Olá Valesca, seja muito bem-vinda ao meu canal, principalmente para falar sobre o desfraude, que é uma temática que eu recebo muitas dúvidas toda semana das mães. E eu gostaria de perguntar assim, quais são os principais erros que os pais cometem na hora de realizar o desfraude dos seus filhos? Então, um dos principais erros que os pais cometem é de colocar a ansiedade dos pais em cima dos filhos. Porque nós sabemos que o período do desfraude não é algo tão fácil, né? Mas a gente vê que muitos pais começam o desfraude, mas acabam desistindo na primeira tentativa. Então, uma dica muito importante é que vocês, pais, conheçam a rotina de sua criança, não fique tão ansioso e não desista na primeira tentativa. Né? Evite também estar colocando a criança em outros ambientes, por exemplo, levar o pinico para a sala, para o quarto. O local que deve ser realizado o desfraude é no banheiro. Então isso é algo que muitos pais cometem. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela iniciou o desfraude e aí a mãe comprou o piniquinho e estava levando o pinico para a sala. Aí a filha ia para o quarto, a mãe levava junto o pinico para o quarto. Isso causou um pouco de medo para essa criança. Então essa é uma dica que eu dou, que realmente o local do desfraude já ensina a criança, já habitue sendo no banheiro. Desde o começo no banheiro. Isso. E a terapia ocupacional, como ela pode ajudar com o desfraude? Então, a terapia ocupacional, falando só um pouco da profissão mesmo, é uma profissão que trabalha muito com essa questão da independência, com autonomia. E uma das áreas de autocuidado, uma das áreas que a TO trabalha é essa questão do desfraude, que muitas mães têm muitas dúvidas, são ansiosas para realmente saber como iniciar esse processo. Então, o ideal é que não tenha uma idade certa, mas que a partir dos 2 anos, 2, 3 anos já inicie esse processo, você comece a criar o hábito de que o banheiro seja um local mais agradável para essa criança. Torne esse local realmente agradável, cole algumas figuras na parede, frente ao vaso, para que a criança ela não fique tão tensa. E aí você, antes de iniciar de fato o desfraude, você pode pedir para ela tirar o conteúdo da fralda e jogar no vaso, pedir para que ela dê a descarga, para que ela seja participativa e vá entendendo que aquele local é realmente onde vai acontecer o desfraude, onde ela vai estar fazendo as suas necessidades. Perfeito. E durante a madrugada, quais dicas você pode dar para os pais? Então, tem pacientes que me perguntam muito sobre isso, se já no início do desfraude, se já é necessário retirar a fralda. Uma dica que eu dou é que já inicie tirando, mas por exemplo, você pode 1 hora antes levar o seu filho no banheiro, sua filha, para que ela faça o xixi e evitar dar água 1 hora antes dela dormir, né? Para evitar dela fazer dormindo. Mas se caso você vê e estiver um pouco insegura de tirar a fralda logo no começo, você pode deixar. Mas o que acontece? A criança ela pode ficar um pouco desorganizada se você coloca a fralda para ela dormir e ela perceber que você colocou. Então a dica é, se for realmente deixar com que ela use a fralda durante a noite, você coloca escondido dela, ela dorme, depois você vai e coloca. E ao acordar, não deixe ela perceber que você tirou a fralda. Para que não fique algo confuso na mente da criança, principalmente dos autistas. Um momento vai ser fralda, um momento vai ser banheiro. Confunde isso. E assim, durante o dia, quais são as principais dicas que você pode dar? Então, uma dica muito importante é você criar uma frequência de horários de em quanto tempo seu filho vai ao banheiro, você anotar, porque não existe algo estipulado, em 1 hora você leva o seu filho. Cada criança tem o seu organismo, cada criança tem o seu tempo determinado, então não tem como eu dizer que é em meia hora, em 1 hora. Isso quem vai saber é o próprio pai, aquela pessoa que convive dentro da casa. Então cria uma tabela de horários. Quando a criança for ao banheiro, você vai e anota. E daí você vai percebendo qual o tempo dessa criança, é em 20 minutos, em meia hora. E durante o dia, deixa a criança sem fralda em casa. Vai ensinando a ela que vai ser no banheiro, que ela vá sozinha no banheiro, então que ela sinalize, que ela avise. Porque muitas crianças elas sinalizam, mas os pais não percebem. Ou ela faz uma carinha mais
né? De que Tem uns sinais que se escondem, né? Isso, que se escondem, ou então faz o sinalzinho com a mão, que fez algo. Isso já é um sinal do começo do desfraude, porque ela já sinaliza. Por mais que a criança não seja verbal, se for uma criança autista ou não, que não verbalize, ela sinaliza com o gesto. E você pode ir criando esse hábito também. Quando ela fez xixi, xixi, já para iniciando esse processo. Ótimo. Além disso, é interessante também assim, tornar o banheiro algo divertido. Isso. Né? Levar objetos, dar preferência à criança, boneca. E até também dar uma recompensa depois. Dar um brinquedo que ela gosta muito. Ou elogiar se ela fez realmente correto. Elogiar, bater palmas. Parabéns, você está indo muito bem. E quando a criança, Carla, ela consegue fazer sozinha, o pai nem precisa se preocupar, ela se sente independente, ela se sente capaz de realizar aquela tarefa. É uma tarefa que o pai não precisa se preocupar depois de estar sempre, sempre eu vou ter que estar levando. Não, a criança mesmo vai ter essa autonomia de ir sozinha, porque ela vai fazer com prazer, ela vai se sentir importante, porque ela já sabe fazer sozinha. Outra coisa assim que eu percebo muito, alguns pais repreendem, né? E Isso. acredito que não seja interessante, em nenhum momento, repreender a criança. Porque assim, acontecem incidentes, né? Claro que pode acontecer de na escola ela fizer, ou então até em casa mesmo, na roupa. E muitos pais, quando acontece isso, vai, repreende, briga e gera uma tensão para a criança, uma frustração, um medo. Então, é bom evitar. Se acontecer, você vai depois num momento mais calmo, tranquilo, conversa com a criança. Olhe, filho, local no banheiro. Não deixe que ela fique tão tensa por conta desse incidente, porque acontece. E assim, outra dica também que eu dou, muito importante, se você iniciou o desfraude, deve haver esse complemento na escola, você deve avisar aos seus professores que a criança ela já está começando a ir ao banheiro, para que não seja uma rotina feita só em casa. Tem que ser algo feito em todos os locais que ela convive, tanto em restaurante, em outros ambientes, como em casa também. Ótimo. E se essas dicas não funcionarem, o que você pode dizer para os pais? Então, cada paciente tem sua particularidade, a gente recomenda que procure um terapeuta ocupacional para que ele possa avaliar o que é que está acontecendo, qual o erro, se é uma questão sensorial. E nessa avaliação a gente vai conseguir perceber, porque muitos autistas, por exemplo, têm uma questão da parte sensorial muito forte. Às vezes a questão da textura, de sentir, ou então do medo mesmo. E o que eu recomendo é que procure um terapeuta ocupacional para que ele possa estar ajudando nesse processo. E além do trabalho com desfraude, o terapeuta ocupacional também faz outras coisas. Isso, que é justamente voltado mais para essa questão de auxiliar na independência, na autonomia dessa criança, do indivíduo também adolescente, adulto, idoso, enfim, para que ele seja o mais independente possível, independente de suas incapacidades e limitações. E você gostaria de deixar alguma mensagem para os pais, para finalizar o vídeo? O processo do desfraude é algo que mexe muito com todos da família. Então é muito importante que todos sejam acolhedores, que estejam junto da criança. E se não der certo, procure um terapeuta ocupacional para que ele possa estar avaliando junto com essa criança, com esses pais. E que torne também mais fácil esse processo. Valesca, e se os pais quiserem entrar em contato com você para ter alguma dúvida ou atendimento, como é que eles fazem para entrar em contato? Então, pode falar pelo meu WhatsApp, eu estarei respondendo. O meu número é 799-9604-8289. Ou por e-mail também, se achar melhor, valesca_doria@hotmail.com. Muito obrigada, Valesca. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muitos pais, tanto de crianças autistas como crianças típicas, pois toda criança passa por esse momento do desfraude e muitas mães têm dúvidas. Então eu agradeço mais uma vez, né, por estar aqui, por ter aceitado o convite. Foi muito bom. E assim, não só por ser minha amiga, né, mas por ser minha colega de trabalho, muito competente, e recomendo o trabalho dela para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilhe com outros pais e deixe suas dúvidas nos comentários. Quem sabe eu não posso respondê-las nos próximos vídeos. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau!